Muito boa noite a todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, nos diferentes países e também ali em Manaus, Brasil, ao missionário Miguel Bermudes Marim e todos os presentes ali. Hoje, sexta, 24 de março deste ano de 2023, abrimos nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 15 ao 17, que foi a escritura que o nosso irmão William Souto Santiago usou no tema que estaremos vendo e ouvindo, o avivamento trazido pela revelação, que foi pregado no dia 27 de agosto de 1997 em Cancún, México. Nos diz Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Desde o 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele escreve aí fé e escreve também viverá. E em Isaías, capítulo 45, versículo 22, olhai a mim, olhai para mim e sede salvos vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. O avivamento trazido pela revelação. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. Na mensagem, umas palavras de saudação que o nosso irmão William deu aos ministros lá em Tehuan, Coahuila, México, em 25 de abril de 2006, diz: estamos vivendo em um tempo, como no tempo na qual Jesus converteu as águas em vinho, estamos vivendo em um tempo para o qual tem grandes promessas de um grande avivamento, que será maior que o que tem havido através da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas que está tipificado, representado no que houve no tempo dos apóstolos e no que houve no tempo de cada anjo mensageiro. No livro das Eras, editado na página 99 e na 100, nos diz: Paulo viu que vinha, mas os advertiu a respeito deste sacerdócio enganoso que viria e se apoderaria com suas falsas doutrinas. Ele sabia que ampliariam uma forma de adoração que excluiria as pessoas em algum aspecto em um ministério do Espírito Santo,
E até hoje em dia, entre aqueles que proclamam estar livres e cheios do Espírito, não tem muita liberdade entre os laicos, os leigos. E quanto muitos, podemos ver uns quantos pregadores com uma pregação inspirada, enquanto o rebanho está ali sentado, procurando absolvê-la. Isso está muito distante do que Paulo disse, que quando todos se juntavam, todos tinham a direção do Espírito e todos participavam na adoração espiritual. Agora vejam, também em uma anotação, no livro de citações, depois lemos essa anotação, mas no livro de citas, na página 43, onde nos diz, do parágrafo 349, diz: cada avivamento produz um par de gêmeos. Um é um homem espiritual, o outro é um homem natural, da terra. Vou para a igreja, sou tão bom quanto qualquer um. E é isso que esse avivamento produz. É o que todo avivamento produz. E escreve ali em cima, diz, cada avivamento produz gêmeos. Abel e Caim, Jacó e Esaú, Davi e Saul, Jesus e Judas, Cristo e a besta, o anticristo. E embaixo escreve Cristo, o anticristo. Os avivamentos traz gêmeos. Cristo não organizou a sua igreja. Nós vamos ler isso na 350, aí mesmo embaixo, porque isso que eu li é deste parágrafo, onde diz: agora lembre-se, toda igreja tem seus formais e toda igreja tem seus espirituais. Esses são gêmeos que nascem em cada avivamento e vivem em cada era, em cada igreja, e vivem em cada igreja. Eles começaram nessa idade e terminam nessa idade, nesta era. E finalmente os formais o alcançaram na era de Tiatira e Lutero, os trouxeram novamente. E agora está chegando de novo. De novo. Você pode ver essa religião formal? Não tem diferença entre isso e o catolicismo. É tudo a mesma coisa. Cada organização é cortada lá para isso. Deus nunca organizou a sua igreja. Isso é exatamente o que eles tratavam, que eles estavam tentando fazer aqui. E observe agora que, se não tiver certo, apenas mostrando que maldita é a organização. Era estranho a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento. E nesse parágrafo, aí é que escreve: Cristo, o anticristo, os avivamentos traz gêmeos. Cristo não organizou a sua igreja. E na 349 é onde escreve: cada avivamento produz gêmeos. E aí menciona Caim e Abel, Jacó e Esaú, Davi e Esaú, Jesus e Judas, Cristo e a besta, e o anticristo. E observem o avivamento final. Vejam também, produz gêmeos
se ali produziu no tempo de Jesus, no cumprimento da primeira vinda do Senhor, vejam que aí estava, como nos diz ali, Jesus e Judas. E vejam como nós lemos no domingo, que da mesma tribo de onde veio Jesus, da tribo de Judá, também veio Judas. Porque no capítulo 55 dos Salmos, 55, verso 13, quando ele disse ali, aí onde ele escreveu, irmão da tribo de Judá, tipo de Judas Iscariote. Vejam como também o inimigo de Deus usa e usou ali alguém da mesma família de Jesus, da tribo de Judá, o qual neste tempo será paralelo. Agora continua dizendo aqui, no livro das Eras, onde começamos a ler, na página 99, nós passamos a página 100. A igreja nunca aprendeu isso das Escrituras ou da história. Cada vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo e escreve através de um anjo mensageiro, traz um avivamento. Cada vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo e as pessoas obtêm a sua liberdade, depois de um tempo se escravizam na mesma coisa de onde saíram. Quando Lutero saiu do catolicismo, as pessoas ficaram libertas por um tempo, mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizaram o que pensavam que criam e estabeleceram seus próprios credos, ideias e repudiavam a todos que professavam diferente a eles. Voltaram diretamente ao catolicismo. Com uma forma um pouco diferente. E até hoje em dia tem muitos luteranos que estão prontos para voltar ao lugar de onde saíram. E ali desenha as eras, escreve luteranos, wesleyano, pentecostais, e uma pedra angular, e escreve hoje. Agora passamos à página 92 deste mesmo livro de Eras. Diz: o desejo fervente, no parágrafo pela metade, o desejo fervente de honrar a Deus, a paixão de conhecer a sua palavra, o choro de penetrar no Espírito, tudo isso começa a decair, e ao invés de aquela igreja estar ardendo como o fogo de Deus, e ele escreve o fogo de Deus, o avivamento se esfriou e se fez um pouco formal. Isso é o que estava acontecendo ali com os efésios. Estavam chegando a ser um pouco formais. Agora vejam na anotação desse estudo bíblico, e ele pôs na parte de trás e escreve: a diferença que há entre um avivamento de Deus e um avivamento humano. Ambos correm paralelos. E escreve, continua escrevendo: de Deus é através do Espírito Santo, em um homem, com um ministério e uma mensagem
e escreve revelado de Deus, uma revelação no meio da sua igreja e produz filhos e filhas de Deus, nascidos de novo em e para o reino de Deus. E são membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, cada um em sua era e dispensação. E desenhe uma pedra e as eras. Agora busquemos um momento na página 26 do livro de citações, no parágrafo 218, diz: e assim que nós esta noite queremos pensar nisso e recordar que no meio de todo este clamor, Deus pode enviar um avivamento até que tenha o homem em forma para recebê-lo. E antes que nós possamos ter este avivamento, Deus tem que chamar para fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar sua mensagem. E escreve um homem para um avivamento. Agora continua dizendo, aqui na anotação, e agora vai a esse avivamento humano, diz. O humano, ou seja, esse avivamento humano, o humano é através de uma, e entre parênteses, sua denominação. Com, e escreve em, homens denominacionais. E produzem mais membros denominacionais para suas denominações. E em cima também escreve ali, depois que escreveu isso, depois volta ali e escreve, com ministério e uma mensagem denominacional, intelectual, humano. E aí está a diferença que há entre um avivamento de Deus e um avivamento humano. E ele nos diz aí que correm paralelos. E também em umas anotações de uns post-it, escreve: toda a era da igreja, quando nasce, tem o potencial para ser uma era da igreja gênio, ou durante os primeiros 3 anos, recebe o avivamento e tem que aprender bem, sem contaminar a mensagem, para não contaminar a era com denominacionalismo, com organizações, e não ser como ovelhas sem pastor. Depois dos primeiros 3 anos, morrem todas as células que não foram usadas. E quando passam 3 anos, morre o avivamento. E entre parênteses, aí continua escrevendo, um avivamento dura 3 anos. Diz WMB, ou seja, William Branham, em citações. Agora vamos a citas, página 165. Uma das citas, onde nos fala, no parágrafo 1468, diz: o que devem fazer é ir à sua igreja, porém não se juntem com essas organizações, porque um dia estarei dizendo-lhes e comprovando-lhes pela Escritura que é a marca da besta. E somente recordem que é a marca. Estou pregando e eu não pregaria isso na igreja do irmão Jacques. Ele me disse: adiante, faça-o, porém eu vou ao tabernáculo e será mais ou menos de 4 horas de duração, e o meu tema é a besta, escreve a serpente, a besta no princípio e a besta no final, através do rastro da serpente. Vem
Seria necessário cerca de 4 horas. Eu tenho todas as minhas escrituras anotadas. A besta do princípio, ele era a besta no jardim do Éden. Ele é a besta no final. E mostrar que ele é uma pessoa religiosa, e escreve 666, e uma denominação. Que fez a denominação? E vir diretamente através do rastro dele, o rastro disso, e prová-lo pela Escritura que é assim. Eu não sabia disso até que o Espírito Santo deu-me outro dia. E escreve o rastro da serpente. E escreve também em cima a máscara da besta igual organizações, denominações. E aí ele continua dizendo, neste outro post-it, escreve: mas se não se denominacionaliza, então o avivamento continua e o mensageiro continua vivo, e o mensageiro continua vivo, e a igreja é como ovelhas com pastor. Vejam como o avivamento continua e a igreja, as pessoas não se denominacionalizam porque o mensageiro continua vivo. Não foi assim como aconteceu nas eras passadas. A era de pedra angular, nos dizia o nosso irmão William em uma mensagem, que não aconteceria isso na era de pedra angular, porque Deus deixaria ali os ministérios de Moisés e de Elias. Continua dizendo aqui na mensagem desta palavra de saudação, nosso irmão William, diz: mas tudo isso será junto, mas o que Deus tem para o nosso tempo também, ou seja, tudo das eras juntos, será tudo o que aconteceu nos apóstolos e nas eras. O reverendo William Branham disse que o poder de Deus será manifesto sem limite, ou seja, isso é em toda a sua plenitude. E isso é o que ele disse que será a terceira etapa, onde também haverá uma carpa ou catedral gigante, ou seja, que há uma bênção muito grande para o cumprimento dessa visão, e alguém terá que crê-la e trabalhar para que se tenha este lugar e para que esteja se usando, porque quando ele esteve nessa visão, ele viu que se pregava e se fazia chamamento e orava pelos enfermos, e foi dito a ele que isso era a terceira etapa. Na página 11 do livro de citações, nos diz no parágrafo 91, Deus apareceu a ele um dia e disse: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. 100 anos de idade. 100 anos de idade. Sobre 100. Anda diante de mim e ser perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E se vocês compartilhar esta palavra, algum dia, talvez eu gostaria de ter um avivamento no tabernáculo aqui, em Jeffersonville, quando tenhamos a nossa carpa e todas as coisas estejam erguidas em alguma parte onde possamos pegar estas palavras e compartilhá-las e ver o que é que significa. Só o significado dessas palavras. O Todo-Poderoso em Hebreus é El Shaddai, que significa o peito como de mulher. E escreve a carpa, e escreve também em cima a carpa, revelar o significado das palavras escritas da Bíblia. Avivamento. Veja onde se revela todas essas palavras escritas na Bíblia. Continua dizendo nosso irmão William aqui. Lembre que tudo isso
é o que dá à igreja noiva a fé para o rapto. Continua dizendo, e consequentemente isso estava sob o ministério e tem que estar abaixo ao ministério das duas oliveiras, que é dos quais o reverendo William Branham disse que os grandes milagres, isso é para Moisés e Elias. Agora vejam por que você não pode pensar que sob a visão da carpa, sob o cumprimento dela, onde haverão grandes milagres, será algo à parte do que será o ministério de Moisés e Elias, produzindo os grandes milagres e maravilhas. Veja, não podem colocar isso separado. Ou seja, não pode colocar os ministérios por um lado, como o que já aconteceram, e colocar o cumprimento da visão da carpa em outro lado. Vão juntos. Ele disse que os grandes milagres serão para Moisés e Elias. Portanto, aí estará as duas oliveiras. Aí estarão esses ministérios sendo operados. Isso é na página 12, parágrafo 1208, que ele nos fala de que os grandes milagres e maravilhas correspondem a Moisés e Elias, diz, na página 136, parágrafo 1208, a noiva, antes que venha Jesus, ele terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos e assim sucessivamente, como a chuva tardia. E é essa chuva tardia para os 144 mil judeus. Terão todos os ministros isso? E estamos só esperando a vinda? Várias perguntas aí. Agora, ele responde, agora a chuva tardia, 144 mil judeus. Não, isso é quando Elias e Moisés, aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram buscando, os pentecostais, por milagres, mas onde isso terá lugar, será sob Moisés e Elias. Devemos apenas esperar a vinda do Senhor. Apenas esperem, guardem suas lâmpadas endireitadas, todas completamente cheias de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, a cada hora. Apenas guardem-se prontos, estejam prontos, sejam doces e vigilantes. A visão da carpa e os milagres, escreve ele ali. E também escreve os milagres com Moisés e Elias. Continua dizendo o nosso irmão William. E o reverendo William Branham foi a uma das atividades. Quantas teria realizado antes disso? Ou seja, quando o irmão Branham foi, ele foi a uma. Mas quantas já tinham acontecido antes? E desde que se começou, porque tudo começa de uma forma progressiva. E também as que aconteceriam depois. E o reverendo William Branham foi a uma das atividades. Quantas tinha realizado antes disso? Porque o mesmo que aconteceu nesse momento tinha que ter estado acontecendo antes desse momento. E depois desse momento também, vê? Depois também, porque o anjo disse que isso era a terceira etapa. E lembrem que os grandes milagres já estavam acontecendo sem estar ainda o anjo e o irmão Branham ali. E depois desse momento também, porque o anjo lhe disse que isso era a terceira etapa, e não dissesse a ninguém, não explicasse a ninguém, não explicasse o que é e como é. E foi dito também, lembras o nome que tu buscavas quando estivesses ali? Ou seja, quando esteve no quartinho, ou seja, que haverá um nome também. Isso está na página 40 do livro de citações, eu creio que é na página 40, deste lado. Estão as duas páginas. A página 40 é a da esquerda. Vamos à página 40 ali, a esta partezinha que ele se refere, e está do lado esquerdo. E uma partezinha aqui diz:
Vamos ver aqui onde começamos, onde ele diz: e depois tem algo diferente entre a luz e o anjo. Veja como que na metade. Porque ele ainda estava comigo e a luz tinha se retirado ao pequeno edifício. E esse anjo, ainda falando atrás de mim, o qual é um homem grande, e ele disse: eu te encontrarei ali. Depois eu disse: eu não entendo. Por que ali? E ele disse: veja, e esta mulher, quando saiu dali com a maca de ambulância, ela estava empurrando a maca para fora, do outro lado. E a mulher perguntou: o que acontece? O que aconteceu? E ela disse: eu não sei, apenas aconteceu. Eu estive acamada por anos. E depois saiu o homem carregando as suas muletas e perguntaram a ele: o que? Reticências. Ele disse que não sabia. E vinha à plataforma a testificar. E eu disse: eu não entendo. Ele ali dentro. E observem, ele é sempre escriturístico. Ele disse: o que o Senhor não disse quando o que o Senhor disse quando orares, não seja como os hipócritas que gostam de fazer espetáculos públicos. Entre em tua câmara secreta e quando fizeres, fecha a porta e depois ora a teu pai que te vê em segredo, e o que te vê em segredo te recompensará em público. E ele disse: tu lembras esse nome que procuravas desta vez que sonhaste a respeito dele? E eu disse: sim. E ele disse: eu te encontrarei ali desta vez, e não vai ser desta vez um espetáculo público. É a isso que ele se refere, onde estamos lendo, e ele escreve ali o nome. E a visão me deixou. E depois ali eu poderia continuar a fila de oração até acabar. Agora lembrem, eu digo isso antes que aconteça, e sumamente, abundantemente, prepara-se para acontecer. Eu não posso esperar para que chegue a esse lugar. Vejam como ele almejava estar nesse lugar. E como esse almejo se cumpriu em nós, que já estamos nesse lugar, no lugar onde ele almejou, anelou estar, mas que somente foi permitido ir em visão e ver o que estava acontecendo ali. Ele tentava descer e não conseguia. E nós, ele disse, eu tentava descer, baixar meus pés, e você e eu temos os pés colocados neste lugar. Diz, o meu coração anela e está ardendo. Isso produz o avivamento. Apenas de pensar nisso, vejam, como o seu coração almejava e ardia. E essas coisas aqui que vêm agora são ao que nosso Senhor se prepara para fazer. Apenas lembrem disso. Não vai ter fim na fila de oração. Veja, o avivamento não vai acabar. Porque Deus mesmo vai estar presente nesse tempo e por toda a eternidade. Ou seja, já essa parte que acontecia nas eras, que o mensageiro partia e se denominacionalizava e morria essa era, nessa era, não vai acontecer. Porque Deus mesmo é o que está presente. E nesse momento, quando Ele disse que essas coisas que vocês veem agora são o que nosso Senhor se prepara para fazer, não terá fim a esta fila de oração. Vejam, tudo isso é e nos mostra
que o avivamento aí estava porque era a presença de Deus no meio do povo. Portanto, isso nos mostra que não vai se denominacionalizar a era de pedra angular. Porque senão não estaria acontecendo isso que ele viu ali. Isso é uma amostra disso. E observem o que o nosso Senhor se prepara para fazer. Agora, a coisa que acontece ali, quando ele o relatou, ou seja, que isso já está relatado, e isso já é do conhecimento do mistério que está operando sob a carpa, o qual ele só conhece e não dará a conhecer isso para que não surjam imitações. Apenas será visto o resultado do que estará acontecendo com as pessoas que entram e saem do quartinho. E o resultado do que Deus está fazendo, trazendo a palavra revelada para o seu povo, vai ser a transformação dos nossos corpos. Esse é o resultado dos escolhidos de Deus que estiveram e vão estar e vão continuar ouvindo a fé de rapto, sob carpa, sob o ministério de Moisés e Elias. Agora lembrem, a Bíblia está aberta. A minha mão sobre o meu coração, um humano nesse mundo nunca saberá. Agora vejam, o que continua dizendo nosso irmão William, diz: assim que, vejam, todas as coisas que têm a ver com essa terceira etapa e esta visão da carpa, um nome, também um ministério que fará grandes maravilhas e milagres e inúmeras coisas que estarão acontecendo. Haverá pregação, haverá chamamento e haverá curas também. Oração pelos enfermos, mas isso vai ser pela palavra falada. Portanto, tem que haver um instrumento, um homem com o qual Deus tenha preparado, tenha treinado, diz. Deus, ele treina um homem para levar sua mensagem. Vejam na página 154 do livro de citações, no parágrafo 1376, nos diz: a primeira etapa, cura. Segunda etapa, profecia. E escreve profeta. Terceira etapa, o abrir da palavra, os mistérios revelados. Não mais. Não há ordem mais alta para revelar a palavra do que os profetas. Porém, a única maneira pela qual o profeta pode ser vindicado é pela palavra. E recordem que a terceira etapa foi o abrir desses 7 selos, para revelar a verdade escondida que tem estado selada na palavra. E ele escreve, terceira etapa, um pouco antes, 7 selos é igual a terceira etapa. Vamos ver aqui, um pouco mais acima diz, terceira etapa é igual os selos. E escreve 7 selos, é igual terceira etapa, é igual abrir a palavra, é igual por profeta. Ou seja, a ordem, a terceira etapa é igual os selos, depois escreve 7 selos, é igual terceira etapa, é igual abrir a palavra, é igual por profeta. Continua dizendo, e alguém terá que estar trabalhando para ter esse lugar e para estar realizando este tipo de atividades, onde a palavra prometida será vivificada, será feita uma realidade, será cumprida. E sob esta etapa, a bênção, o estímulo será maior.
o estímulo sobre a igreja e sobre cada crente em Cristo subirá ao mais alto, ou seja, será o clímax da terceira etapa, será o clímax dessa palavra prometida sendo vivificada, sendo cumprida. Na página 5A do livro de citações, no parágrafo 46, diz: um avivamento está chegando muito em breve, uma reunião em uma grande tenda. Eu posso ver isso. Isso é certo. E escreve na carpa, reticências, 2 pontos, uma grande reunião. E em um estudo bíblico, referindo-se a esta citação que colocaram ali, escreve a carpa catedral. Continua dizendo nosso irmão William: portanto, oremos por essa etapa que está prometida e oremos para que a pessoa escolhida para esse propósito tenha esse lugar e tenha esse ministério e Deus o use nesse ministério. Mas se ele está dizendo ali que tem que ter uma pessoa escolhida para esse propósito, que tenha esse lugar e tenha esse ministério, e Deus o use nesse ministério, e nós, pois, nos colocaremos do lado dele, como ele disse, não é tirar a bola do que a leva e tratar de atingir ele, bater nele, mas é fazer com que essa pessoa faça o gol e chegue à meta. Quando vejamos que começa esse trabalho de procurar o terreno, procurar ir preparando tudo para ter esse edifício, ou carpa, ou catedral, ou seja, que não vai ser uma carpa comum, porque diz que era uma carpa ou uma catedral, vai aparecer as duas coisas. Se tivesse sido uma carpa comum, do tempo do irmão Branham dizia, era uma carpa, ou seja, que vai ter umas características que não tinha as carpas daquele tempo, algo diferente. Mas se já foi visto, foi porque foi transportado ao futuro. E para uma pessoa e um grupo de ministros e um grupo de cristãos, de crentes, será algo para o presente deles, será parte da vida, da experiência viva dessas pessoas como crentes em Cristo. Vejam, que glorioso! Para o irmão Branham, foi apenas uma visita ao futuro, para ver o que estava acontecendo ali. Mas para os que vivem nesse tempo, vai ser parte de nossa vida. Orem muito para que Deus cumpra plenamente esta promessa no meio da sua igreja e impacte a toda a humanidade. Na mensagem Os Requisitos para a Transformação, pregado 1 de outubro de 2008 em Bogotá, Colômbia, nos diz o reverendo, o Dr. William Soto Santiago diz, na obra de Deus, queremos ter o que Deus disse que terá no tempo final. E foi mostrado ao reverendo William Branham, e ele viu uma carpa catedral gigante, onde a terceira etapa, que é o 7º selo, estará manifestando-se, e é aí que concluirá a obra de Cristo em e com a sua igreja. Depois daí, não tem outra coisa senão o rapto, a ceia das bodas do Cordeiro e assim por diante. Depois daí, porque aí será a parte culminante do avivamento final da igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso estarão aí os ministérios de Moisés e de Elias. O reverendo William Branham disse que os grandes milagres e maravilhas internacionais são para Moisés e Elias. E isso foi o que ele esteve sendo, e isso foi o que esteve sendo visto ali. Grandes milagres e maravilhas, ou seja, que tudo isso corresponde ao 5º Elias e 2º Moisés, sendo operado tudo por Cristo, o anjo do pacto. Portanto, Cristo estará ali. Cristo, o anjo do pacto, estará o ministério de Elias e estará o ministério de Moisés. E tudo isso estará cumprindo o que foi visto no Monte da Transfiguração. Moisés, Elias
Moisés e Jesus. E aí foi visto tudo o que seria manifestado no último dia. E assim será que Deus estremecerá pela última vez esta humanidade e levará a sua igreja noiva, ou seja, que a parte culminante da obra de Deus está se preparando. E como já sabemos, que tudo vai se concluir uma grande carpa catedral gigante, trabalhamos nessa parte do programa divino e aparecemos como colaboradores de Deus. Vejam na mensagem no livro das Eras, na página, vamos ver aqui, na página 34, na página 34, na página 34, trinta e três, abaixo diz: agora note que onde quer que ia José, soava a trombeta para anunciar sua chegada. As pessoas gritavam: dobre os joelhos a José, sem importar o que estavam fazendo, o que o homem estava fazendo. Quando soasse a trombeta, ele dobrava o joelho. Ele poderia estar vendendo alguma coisa na rua e próximo de pegar o dinheiro, mas ele tinha que parar a venda e dobrar os joelhos quando soasse aquela trombeta. Se ele ainda fosse um ator, ele tinha que parar o seu ato e dobrar os joelhos a José quando a sua presença fosse anunciada, com essa chamada de trombeta. E um desses dias, tudo cessará, quando a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão e a alva eterna romperá em claridade. Então, tudo dobrará os joelhos, porque está escrito, pelo qual Deus também levantou e deu um nome que é sobre todo nome, e escreve um novo, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e os que estão na terra e os que debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 9 ao 11. E agora, no livro de citações, também na página 90, é um extrato do livro dos selos, da página 212, diz: a noiva ainda não teve um avivamento. Parágrafo 779, a noiva ainda não teve um avivamento. Aí não tem havido um avivamento ainda, nenhuma manifestação de Deus para avivar a noiva. Estamos esperando, será preciso os 7 trovões, esses 7 trovões desconhecidos dali, para despertá-la novamente. Ele o enviará. Ele prometeu. E escreve: os trovões produzem um avivamento. E continua dizendo nosso irmão William: e agora vejam, haverá outro avivamento. Vejam, o avivamento diz que será, e ele diz: recorreremos essa senda outra vez, este caminho outra vez. E quando recorre de novo, por segunda vez, o recorre com Moisés, ou seja, que sob o ministério de Moisés e Elias é que o avivamento do último dia realizará Cristo, o anjo do pacto, operando esses ministérios. E é para uma nova era, a era de pedra angular,
porque o avivamento da sétima era já passou, ya se llevó a cabo, já se realizou fue glorioso, e foi glorioso, pero ya pasó, mas já passou, ya es historia. já é história. Y ahora E agora es en una nueva é em uma dispensación. nova dispensação, vamos ver aqui, Lo que nos dicen o que nos rotas, dizem página cisternas 17, quebradas, página 17. tuvimos allí un momentito, Tivemos ali ontem um momentinho, donde dice, onde disse, a mitad de página na metade da página de este mensaje, dice, desta "Usted mensagem diz, você no necesita ningún não filtro, precisa de nenhum filtro, colador, ninguna nenhuma bomba, cola, nenhuma ningún bomba, arranque, nenhum arranque, ningún nada más, nem nada mais, sencillamente, simplesmente ella está aqui ele está aqui hacia brotando em cima. Ella no tiene que depender Ela de não las tem que lluvias depender das locales chuvas para locais llenarse. para se encher. Lluvias son Chuvas avivamientos. são avivamentos. Y él escribe, las E ele lluvias escreve, as chuvas são avivamientos. avivamentos. son donde esa fuente, Onde esta fonte, eso es isso en esa fuente de vida, é nesta fonte donde de está el vida, cuerpo onde muerto, está o corpo allí se morto, onde reunirán esteja o las corpo águilas. morto, ali se reunirão as águias. Escreve, as Usted no águias. tiene que Você não tem bombear que um bombear um avivamento. Usted no tiene que Você bombear não tem que bombear nada. Lo único que usted tiene A que única hacer es coisa que você tem que fazer é sencillamente venir simplesmente vir Ella à fonte. siempre está llena de Ela agua está buena sempre y fresca. cheia de boa E não há água fim e para fresca. ella. E não tem Ella fim para ela. sencillamente se Ela mantiene simplesmente se brotando. mantém brotando. Y aquí sigue diciendo, E aqui continua dizendo, y ahora es en una nueva e agora é em dispensación uma nova que se dispensação lleva a cabo el que se avivamiento realiza del o día avivamento postrero do último dia en una nueva edad, em uma nova una edad era, eterna, uma la era edad de la eterna, piedra a angular. era de pedra angular. Es ahí É donde aí será cumplida onde será la cumprida a resurrección ressurreição dos mortos em Cristo y la transformación e a de los transformação que vivimos. dos que vivemos. Y recuerden que eso también E lembrem que isso também será que impactará o que impactará ao povo hebreo, hebreu, donde en onde Ezequiel em Ezequiel, capítulo 37, capítulo 37, vean, vejam, donde él escribe onde ele escreve, esta cita que le colocaron nesta en ese citação estudio que bíblico, colocaram nesse estudo bíblico, en la escritura de Ezequiel, na escritura 37, de del 1 al 28, Ezequiel 37, y de en el 1 ao verso 3, 28, e no verso dice, 3, y me dijo, hijo de e hombre, diz, e me disse, vivirán filho do estos homem, huesos? viverão Y esses dije, ossos? Señor Jehová, tú E lo eu sabes. disse, Senhor, Y él tu escribe, sabes. avivamiento E ele escreve um avivamento espiritual, ou seja, que este avivamento espiritual vendrá sobre também virá el pueblo sobre o povo hebreu. y en el libro de citas, E no livro de citações, él allí escribe, ele aí en la escreve primera na página, primeira página, arriba escribe em Ezequiel cima escreve Ezequiel 37, de 1 ao 15, y escribe, es e escreve, un é avivamiento um avivamento espiritual. Vean, ahí está, Vejam, aí ese está avivamiento también este avivamento também siendo manifestado sendo manifestado a los hebreos, aos a hebreus, los aos 144.000. 144.000. Vamos a ponernos en pie. Vamos nos colocar de pé Dejamos e assim deixamos en el tema que tenemos no para tema hoy, que el temos para hoje o avivamiento avivamento trazido la revelación pela revelação a nuestro ao apreciado nosso apreciado hermano irmão y amigo, el doctor e amigo, o doutor William William Soto Santiago. Santiago.